Salve, salve cartoleiros, espião para um vídeo de dicas da rodada de número 2. Vamos focar em valorização. Muita gente perguntando como que faz para valorizar. Eu vi isso em tal lugar, mas aí parece que não está certo. Galera, o espião vai tirar todas as suas dúvidas sobre valorização na rodada de número 2. Tá? Lembrando então aqui do desempenho do nosso time aberto do canal, foi uma pontuação bem legal, 82,31, ganhou 22 cartoletas. Muito bom, hein, galera? O time do canal do Espião aqui é aberto para você, que nós postamos sempre no Twitter e no Instagram. A versão final a gente monta aqui um esboço, mas vamos falar agora, vamos focar no nosso time para a rodada de número 2, que é uma rodada importante para ganhar cartoletas. Galera, eu sempre lembro que agora no começo do Cartola é quando a gente precisa fazer menos pontos para ganhar cartoleta, tá? Eu vou falar isso bem específico, vocês vão ver. Beleza? Mas agora eu vou anunciar também aqui um desconto para você que quer assinar o plano de sócios do Espião, tá, galera? O plano de sócios do Espião tem vários conteúdos. O nosso time que foi número 8.000 nacional no ano passado, de valorização 124, teria ganhado muitas ligas. Para você do YouTube, só clicar no link abaixo, R$ 69,90 e até 3 vezes sem juros. Se pagar à vista, ainda ganha R$ 6,00 de desconto. Agora vamos falar do que importa, que é da valorização na rodada de número 2. Galera, vai ter muita gente falando assim, não, a rodada de número 2, você pega o jogador que imitou os que mais valorizaram, escalam eles, que eles vão valorizar com certeza. Foge de qualquer jogador que valorizou. Mas isso não é verdade. Olha só a postagem que o Espião colocou hoje. Dos 10 jogadores que mais valorizaram na rodada 1 do ano passado, se a gente olhar bem aqui, só 2 ou 3 dos 10 valorizaram bem, assim, na rodada de número 2. E mesmo assim, porque eles fizeram pontuações legais, né? Que o Paixão 4 pontos, o Egídio 5, o Egídio 5, o Caleri ali fez golzinho. Mas olha só que o Mantuan, que foi o quinto mais valorizado, foi lá, negativou, perdeu cartoleta. O William também fez um pontinho só, perdeu quase 2 cartoletas. O Wellington Rato, que foi o oitavo maior valorizado da rodada 1 do ano passado, negativou na rodada 2, perdeu 0,43 cartoletas, né, galera? Eu até brinquei aqui na minha página, falei da lei de Elton, foi um caso do Elton que aconteceu em 2020. Elton arrebentou, fez 2 gols na primeira rodada, todo mundo falando assim, não, valorizou 10 na rodada passada, é só colocar Elton no time contra o Vasco que ele vai valorizar. Foi lá, Elton fez menos 1,9 e ganhou só 0,07 cartoletas. O que eu tenho para dizer para você sobre valorização na rodada 2 é isso daqui, ó. Escalem jogadores que possuem potencial de pontuar acima do seu mínimo para valorizar. Você vai no Cartola Pro ou no site Cartola Analítico, que eu gosto muito, que eu acho que tem uma precisão muito boa. Você vai lá, você vai jogar o mínimo para valorizar do jogador que você quer e você vai falar assim, será que esse cara tem potencial de passar desse mínimo ou não? Isso que vai fazer o cara valorizar. Que não adianta nada a gente chegar aqui no começo da rodada e ter um fulaninho lá com o mínimo para valorizar 0, mas ele é o zagueiro do time que vai jogar contra o Fluminense no Maracanã. Aí você vai colocar ele só porque ele tá valorizado, ele vai zerar e não vai valorizar. Então não adianta, galera, não adianta. Eu quero que vocês tenham isso em mente. Não é os que estão mais valorizados, não é os que estão mais desvalorizados. Não é isso, galera. Você vai lá, vai procurar o mínimo para valorizar do jogador. Esse jogador, para mim, vai conseguir passar do mínimo para valorizar dele? Escala ele, entendeu? É isso. É basicamente isso. Quanto menor o mínimo, lógico que ele vai valorizar mais fácil se ele pontuar. Galera, pontuação vem da valorização. Tá? A valorização, perdão, vem da pontuação. Se o jogador não pontua, ele não valoriza. Tá? Quase não temos jogadores com mínimo para valorizar 0. Então vamos focar nisso. Aí como é que é o cálculo do mínimo para valorizar? Vocês lembram que a rodada passada era metade do preço do jogador. Nessa rodada bagunçou tudo. Quanto mais o jogador pontuou, mais perto ali do mínimo para valorizar 0 ele ficou. Quanto maior a zicada e mais caro ainda, mais subiu o mínimo para valorizar. Mas cada caso é um caso, depende do preço inicial do jogador, depende da pontuação dele. Então não esquenta a cabeça, vai lá no Cartola Analítico, assina lá o Cartola Pro, veja o mínimo para valorizar usando essas ferramentas, tá? Aqui eu vou usar o Cartola Analítico como base. E o ganho de cartoletas, como eu disse anteriormente, em algumas vezes vai ser uma cartoleta vai te dar 2,5 pontos acima do mínimo, tá? Então é o seguinte, se o jogador tem mínimo para valorizar 5, se ele faz 7,5 ele ganha uma cartoleta. Se ele faz 10 ele ganha 2, se ele faz 2,5 ele perde uma. Então a cada 2,5 pontos acima ou abaixo do mínimo você ganha ou perde uma cartoleta. Beleza, tem que aproveitar, porque lá na última rodada esse número só para 7. Seu jogador tem que fazer 7 pontos acima do mínimo para valorizar para ganhar uma cartoleta. Por isso que a gente sempre fala que as 3 primeiras rodadas são as rodadas mais importantes para se ganhar cartoleta. Então nessa rodada o Espião vai falar exclusivamente de nomes com potencial para passar
do mínimo para valorizar. Não importa se o cara valorizou muito, se ele valorizou pouco, se ele tá desvalorizado, se ele não jogou na primeira rodada. Não importa. Vou dar um exemplo aqui real dos jogadores que mais valorizaram na rodada 2 do ano passado. Olha esse camarada aqui em quinto lugar, que é um tal de Arrascaeta. Arrascaeta na primeira rodada começou caro, fez uma pontuação boa, mas desvalorizou, porque estava muito caro. E o Arrascaeta desvalorizou uma cartoleta na primeira rodada. Aí pessoal que fala assim, não pode, jogador que tá com mínimo para valorizar, tá com não sei o que, desvalorizou, esquece esse cara, tem que escalar, é o cara valorizado. Galera, olha o que aconteceu, olha só. O que aconteceu foi que o Arrascaeta, mesmo com o mínimo para valorizar de 8 pontos na época, fez 19 pontos, valorizou 4 cartoletas e meia contra o São Paulo no Maracanã. Porque o Arrascaeta é um monstro. Então, galera, bons jogadores, eles têm potencial de pontuar alto e às vezes 5 pontos de mínimo para valorizar para um bom jogador é melhor do que aquele cara que não faz nada, deu uma cagada na primeira rodada e tá com o mínimo para valorizar baixo. Tenham isso em mente. Escalar jogadores com potencial de passar do mínimo para valorizar. Entenderam? É isso que você precisa fazer para valorizar na rodada 2. Não é escalar a seleção de valorização igual eu postei, não é escalar esse ataque aqui com Peck, Lele e Kennedy, não é escalar necessariamente o Ranieri, não é escalar necessariamente o Ayrton Lucas. Não é isso, galera. É escalar jogadores com potencial de passar do seu mínimo para valorizar. Esses são os nomes que o Espião vai trazer para a gente escalar aqui nessa rodada. Então vamos começar pelo nosso ataque, porque nome não falta, galera, nome não falta, né? Eu vou começar com o meu time aqui, um jogador que o mínimo para valorizar não tá baixo, que é o Cano. Cano que enfrenta o Atlético Paranaense. Já tem gente querendo zecar o Cano, falando que o Atlético Paranaense é um time muito bom, não sei o quê, uma defesa sólida. Mas a grande verdade é que Cano aqui, de acordo com o meu amigo João, do Cartola Analítico, está precisando de 8,5 pontos para começar a valorizar. Vocês acham isso pouco pro Cano, partilheiro do campeonato, com um cara que tem mais de uma participação em gol pro jogo? Eu não acho. Eu não acho isso pouco pro Cano. Inclusive, vai ser o meu jogador com o maior mínimo para valorizar, então até vou correr um pouco de risco, que ele já vai com a faixa aqui. Galera, eu não duvido que Cano aqui consiga fazer mais que os 8,5. Quem não lembra do Cano na sexta rodada do primeiro turno do ano passado, fez os 2 gols contra o Atlético Paranaense no Maraca. E agora, hein? Pois é. Outro jogador que, apesar do mínimo caro, eu vou escalar o Caleri. Na verdade, 5 pontos de mínimo para valorizar. Caleri que fez gol na última rodada, 10,10 contra o América. Meu pensamento é assim, galera. Se o Caleri não faz o gol, ele vai perder uma cartoleta. Mas se ele faz, ele vai ganhar umas duas. E se ele faz outro, aí ele vai ganhar. Enfim. O Caleri é artilheiro. Então, para mim, ele tem um confronto contra o América que já mostrou uma certa fragilidade, né? Tomou 3 gols do Fluminense. Então, o Caleri está escalado também no meu time. Olha só, um nome interessante que eu acho para essa rodada também. Eu acho que apesar do mínimo tem chance de valorizar. Galera, falem o que quiser. Mas é esse camarada aqui que se chama Roger Guedes, né? Fez um gol ali no apagar das luzes contra o Cruzeiro. Ali mais pro finalzinho do jogo, mas é um jogador com muitos gols, 11 gols já no ano, Roger Guedes. E se a gente olhar o mínimo para valorizar aqui do RG, a gente vai encontrar um valor bem aceitável, galera. Pelas minhas contas, estava perto de 5,3. Olha só, você acha mesmo contra o Goiás, Roger Guedes não tem potencial de fazer mais que 5 pontos? Eu acho que tem. É um nome muito bom, é um nome que de momento não vai entrar no meu time ainda, porque aí eu vou tentar dar uma equilibrada em atacantes que tem um potencial para valorizar. Vamos aqui cobrir outros nomes, a gente tem, olha só, o Gabigol bate pênalti, mas ele raramente pontua acima disso, o Pedro também. Vamos inclusive olhar como é que tá, mas o jogo é difícil contra o Inter, né, galera? Eu acho difícil esse jogo. Gabriel 8 para começar a valorizar, porque começou caro. Pedro 7,2 também, pelo mesmo motivo. São jogadores aí. O Pedro, na última rodada, né, entrou no final, só fez o gol. Mas são jogadores aí que tem que fazer o famoso algo a mais. Num jogo difícil, contra um adversário difícil, fora de casa, né? Para mim não me agrada. Mesmo Soares, mínimo para valorizar perto de 10 pontos contra o Cruzeiro, né? Dudu ali conseguiu uma assistência. Esse jogo eu acho um pouquinho mais complicado. Mínimo para valorizar do Dudu, segundo Cartola Analítico, 5,7. Assim, tá um pouquinho alto, não tenho certeza que vai ser ele que vai participar desse gol, né? Olha só um jogador interessante, Tiquinho Soares, tá com mínimo para valorizar 3,3. Eu acho interessante. O próprio Hulk contra o Santos, mínimo para valorizar do Hulk. Galera, como pode, né? 6,1 pro Hulk, eu não acho isso muito. Baita nome, a gente sabe que o Santos é um time frágil. Eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas porque que o Hulk tá sendo tão pouco escalado essa rodada, né? O pessoal tá focando até demais em valorização. Os atacantes do time do Vasco também, o Gabriel Peck. Nossa, o Espião tá falando desde o ano passado, galera. O Espião tá falando do Gabriel Peck há bastante tempo. O mínimo para valorizar negativo.
menos 0,6. Não tem um jogo fácil contra o Palmeiras, nem ele nem o Pedro Raul, galera, que tá com o mínimo 2,1. Mas são as apostas válidas, né? E o Roberto tá com o mínimo para valorizar bem alto. Não sei se é muito interessante aqui, mínimo para valorizar do Roberto de 7 pontos. Não entra muito na minha, né? O próprio Luciano contra o América é uma apostinha válida, mínimo para valorizar 5, mas também tá um pouco alto. Agora eu quero focar em vocês com jogadores que têm um mínimo para valorizar um pouquinho menor, confrontos um pouquinho mais favoráveis, tá? E são jogadores do Bahia e do Vasco. Primeiro Vasco, do Palmeiras que pega o Vasco. Primeiro do Palmeiras, porque o Palmeiras é um time muito bom, porque a gente sabe que o Vasco defensivamente tem algum outro probleminha, tomou lá um gol do Atlético Mineiro, e eu acho que o Palmeiras tem sim potencial. Inicialmente, os atacantes aqui que eu vou falar é de José Lopes e Hendrick, tá? Os dois anotaram gols na primeira rodada, estão com o mínimo para valorizar bacana. O mínimo para valorizar do Lopes aqui tá 0,4 e do menino Hendrick 1,3. Então são dois jogadores com bastante potencial de valorizar. E a gente tem também aqui no Bahia Everaldo, que já tá com 13 participações em gols no ano, tá muito bem o Everaldo. Acho que até um pouco mais, né? Eu não parei para atualizar. E o Vitor Jacaré, que fez 10,4 sem gols, sem assistência, só de média básica. Um jogador aí com uma média básica próxima de 4 pontos na temporada, né? O mínimo para valorizar do Everaldo está em 2 pontos. E do Vitor Jacaré está em menos 0,2. Se você confia que o Everaldo vai passar de 2 pontos, se você confia que o Vitor Jacaré vai passar de 0,2, menos 0,2, escala eles. Você não está confiando que eles vão passar? Então, escala que eles vão valorizar. Vitor Jacaré aqui, se fizer 2 pontinhos, valoriza uma cartoleta. Se fizer 5, valoriza 2. 7, valoriza 3. E por aí vai. Então, se você está confiante nesses jogadores, simplesmente vai lá e escala eles sem falta, né? Galera, pelo confronto aqui, pela valorização, pelo preço inicial, eu tô achando muitos jogadores aqui desinteressantes, tá? Vou terminar minhas recomendações aqui com o Lucero, do Fortaleza. Mínimo para valorizar 2,7 contra o Coxa. Lucero é rede, bola na rede, meu amigo. Eu acho que 2,7 para o Lucero não é um valor pouco, não. Já falei do Pedro Raul, e para mim são essas as minhas recomendações de atacantes, buscando valorizar, inclusive jogadores que eu falei que estão com mínimo alto. Por exemplo, o Cano 8,5. Por exemplo, você tem aí também o Caleri a 5, o Roger Guedes a 5. Na minha opinião, eu acho que esses jogadores têm sim potencial para valorizar. Eu estou na dúvida nesse último nome, inicialmente vou fechar aqui com o Everaldo, pelo confronto em potencial, pelo número de gols, por ser o centroavante do Bahia. Estou buscando sim a valorização. Outro nome aqui que eu não falei, Paulinho, né? Entrou ali muito bem contra o Vasco, 2,6 para começar a valorizar, também acho um nome interessante. Beleza? Vamos falar dos nossos meias. Esse aqui, para mim, é o melhor para a rodada. O nome dele é Eduardo. O Eduardo, galera, o Eduardo está voando. O Eduardo começou o ano voando, se eu não estou enganado, ele tem 7 participações em gols em 8 jogos, enfim. Cara, o Eduardo tá voando, é uma coisa absurda, ou 7 participações, 6 gols e uma assistência em 7 jogos. Eu só sei que o Eduardo tá voando. E além de enfrentar um time que a gente sabe que tem problemas defensivos, que é o Bahia, o nosso coleguinha Eduardo tá precisando de 1,4 para começar a valorizar. Meu amigo, eu não quero saber, eu vou escalar Eduardo, não só pensando na valorização, mas também eu quero pensar um pouquinho mais nessa pontuação, né? Então eu acho que o Eduardo vai somar os dois. Pontuou, mínimo baixo, valorizou, vamos ganhar cartoletas com ele, tá? Outros nomes interessantes aqui. Galera, eu não acho o Arias interessante pelo mínimo, tá? O Arias não jogou na rodada 1, os jogadores que não jogam na rodada 1 sobem muito mínimo. O Arias está com mínimo 10,1, que eu acho que ele consegue até fazer. Mas vamos ser um pouquinho conservador, pensar numa pontuação de 5 pontos do Arias, já com assistência, às vezes, ou uma partida ok, não vai valorizar. Né? Vai perder 2 cartoletas, 2 a 4 cartoletas. Então, se não fosse uma rodada de valorização, o Arias seria provavelmente o mês mais escalado, mas não é o caso. A gente está ainda tentando ganhar cartoletas. Esse é o motivo pelo qual eu não vou com ele. Terans também, pelo confronto complicado, o mínimo do Terans, meus amigos. 13. Tá muito alto, tá muito alto. Terans tem que fazer uma partida muito boa para começar a valorizar. Vamos outros nomes aqui. Andrei Santos, apesar do confronto não ser dos mais fáceis, o mínimo não ser dos mais baixos, 3,7. Eu acho uma opção legal. Ranieri acho que vai estar no time de muita gente, principalmente porque sempre foi muito bom de desarme, né? Eu já falei do Ranieri quando ele jogava no Botafogo de São Paulo. Depois joga lá no Twitter, que você vai ver uma postagem minha do início de 2020, eu acho. 2021, falando do Ranieri. Muito bom de desarme, fez um gol e deu vários desarmes, fez
13,6 no último jogo, tem um confronto favorável contra o Bragantino. Ranieri, para mim, é sim bom nome para valorizar, ainda mais com esse mínimo muito baixo. E galera, eu gosto muito dos meias do Grêmio, né? O Vina não adianta, não tá aqui na listagem de meio, mas a gente tem o Cristaldo com mínimo 2,6 e o Bitelo com mínimo 3. Pô, galera, os meias do Grêmio, vocês não acham que eles conseguem? Um fez 8,4 de média básica, outro fez 5,4. Galera, é por isso que o Cristaldo vai estar no meu time, porque tem uma média básica muito interessante. A questão aqui, para não escalar o Bitelo, apesar de ter muito interesse, muito, em escalar o Bitelo, vai ser o fato que ele tá agora tomando a vaga do Vila Sante, tá subindo menos, vai ter menos chance de fazer gol. Mas eu acho que não tem problema. Eu acho que ainda é um baita nome, para mim, um baita nome com potencial, tá? Confronto difícil para Alan Patrick, mas Alan Patrick é muito bom. 3,5 para começar a valorizar. Você duvida que ele consegue fazer. Pra galera que gosta de jogadores que pensam só no desarmes, Matheus Fernandes, muito bom. A gente chegou a comentar dele na página algumas vezes, dos números dele na pré-temporada, né? Matheus Fernandes aqui tá com mínimo 0,7, é um jogador muito bom de desarme, né? Fez 10,3 na primeira rodada, sem gol, sem assistência, só desarmando. Então eu acho um jogador interessante. Sim, para você, né? Outros nomes aqui, pensando muito nessa valorização. Galera, o Jair, 3,1 acho aceitável para ele, para quem quer dar uma arriscadinha, tá? Confesso que acho que também o Bruno Gomes, só para quem pensa no desarme, não vai é meu caso, 1,3, mas eu acho o nome interessante, sim. Patrick do Atlético Mineiro, mínimo não me agrada, galera. Tem 4,2. Mas se você quer arriscar um pouquinho, vale sim. Tá? O próprio Lucas Sacha do Fortaleza também a gente sabe que é um bom desarmador. 2,4. Eu acho que ele tem potencial, mas é com esse cara que eu vou fechar meu meio, o Wellington Rato. Por que eu vou fechar meu meio com o Wellington Rato? Primeiro, mínimo para valorizar 3,1, eu acho aceitável. Tá? Eu acho que é possível. Eu acho que o Elton Rato consegue. E o jogo é favorável para o time do São Paulo. Então o Elton Rato está escalado, fez 3,3 sem nada na última rodada. Eu acho que desvalorizar ele não vai. A gente que já acompanhou outras temporadas de Cartola sabe isso. Pikachu, eu vi o Pikachu em bastante time, mínimo para valorizar 4. Pode ser que ele faça isso contra o Cuxa. Menino também vê alguns times, algumas pessoas estão querendo a redenção do Menino. Mínimo para valorizar 3,5 do Gabriel Menino. Bom, vamos lá, né? Será que ele passa? Será que ele consegue? Quem sabe, né? Eu acho um nome válido. Caleb do Fortaleza, 4,7 na última rodada, sem gol, sem assistência. Mínimo para valorizar 0,9, eu também acho um nome interessante. O Otávio, galera, vocês lembram que o Otávio é, inclusive, o maior pontuador de mesa básica da história do Cartola em 2015 no jogo contra o Corinthians. O cara fez quase 20 pontos sem gol, sem assistência. Eram outros scouts, mas tudo bem, não tem problema. Mínimo para valorizar 2,4. Não é o meu caso de ficar escalando jogador sem pensar em gol e assistência, mas para você que pensa assim, vai que cola. Minha última indicação aqui vai ser o Cepelini do Cuiabá, tá? Pelo confronto ser fácil, mínimo para valorizar 1,4, ele tem as bolas, enfrenta o adversário fácil. Então esses são os motivos pelo qual eu, espião do Cartola, vou recomendar para vocês o Cepelini, beleza? Galera, vamos finalizar aqui com os laterais. Laterais é aquela velha história. Tem que ter um lateral que tem uma chance boa de valorizar e ao mesmo tempo, além da chance boa de valorizar, esse lateral tem que estar com, assim, vamos lá, potencial de SG, um lateral bom de outros scouts. E é por isso que eu vou fechar com esses dois camaradas aqui, tá? Bom, primeiramente, já vou falar aqui, Marcelo, que tá como provável, misericórdia nesse mínimo para valorizar do Marcelo. O Marcelo vai ter que fazer uma partida lá Real Madrid se ele quiser valorizar, galera. E no valorizado do Marcelo vai estar perto de 13 pontos, tá muito alto, tá? O Ayrton Lucas é uma boa, mas o confronto não é dos mais fáceis contra o Internacional, né, galera? Será mesmo que o Ayrton Lucas vai conseguir gol SG de novo? Eu tenho minhas dúvidas. Marçal também não vale, tá com o mínimo muito alto por ter acabado de começar. Eu vou falar desses. Eu vou falar aqui, ó. Vou falar de 3 nomes, tá, galera? 3 nomes. E aí depois eu vou falar de outros. Samuel Xavier tá com o mínimo para valorizar perto de 1 ponto. Eu acho um jogador interessante, né? A gente sabe que é muito bom. O Alexander também do Flu, mínimo para valorizar também tá mais ou menos ali na casa de 1 ponto, né, galera? Eu acho também ele interessante. Só lembrando aqui, Marcelo mínimo para valorizar tá 13,7. Né? O Samuel Xavier tá com mínimo 1,2 e o Alexander 1,2 também. Eu prefiro o Alexander, quase ali fez um gol no jogo contra o América. Alexander é meia, né, galera? Isso traz alguns diferenciais para ele. Apesar de gostar igual dos dois, eu acho o Alexander uma boa, assim, para essa rodada. E fechando aqui, eu vou indicar Marcos Rocha, que inclusive vou indicar e escalar. Palmeiras, a gente lembra que ano passado era ele jogar para ser favorito do SG. Galera, era só isso. Palmeiras jogou era favorito do SG. Jogava contra o Atlético Mineiro, casa fora, Flamengo, casa fora, e conquistava SG.
conquistava SG em qualquer cenário. E é ele que a gente vai escalar 4.7 sem gol, sem assistência na última rodada. Mínimo para valorizar bem atrativo do Marcos Rocha, 1.4. Tá, galera? Bom, vamos falar de outros nomes agora com potencial de valorizar. Vamos cobrir aqui uns nomes que eu acho que, pelo mínimo, os laterais do Grêmio, né? Tanto o João Pedro, que está com mínimo para valorizar menos 1.2, quanto o Diogo Barbosa com mínimo 0.2. Galera, vamos ter uma coisa em mente, né? Esses caras precisam pontuar para valorizar, tá? Se você acha mesmo que o Grêmio vai pegar SG contra o Cruzeiro, eu acho possível. Se você acha mesmo que eles vão conseguir uma boa pontuação, que eu também acho possível, escalem. Escalem, né? Agora, se você acha que não vem SG, se você acha que não vem média básica, aí, meu amigo, não adianta, né? Como é que você vai escalar esses caras aí? Né? Complicado. A apostinha bem ousada aqui, o Marlon. O Marlon é um bom lateral, o Marlon já tem 2 assistências. Marlon acho que tem 2 assistências em 2 jogos pelo Cruzeiro, 8 desarmes dos jogos. O Marlon é hoje um dos pouquíssimos que está salvando o Cruzeiro, apesar dos poucos jogos, né? Eu acho o nome fora da caixa, sem pensar, galera, sem pensar em SG, tá? O Marlon do Cruzeiro tá comigo para valorizar zerado. Sem pensar em SG, eu acho um nome interessante, sim, tá, galera? Os demais nomes, eu acho que tem confrontos difíceis. Capixaba, infelizmente, desvalorizou, tá comigo para valorizar 4.4. Pode ser que você consiga, vai na fé, quem sabe, né? Quem sabe não vai. Nós temos aqui o Sarabia com 3.4, pode ser, né? Pode ser que ele passe sim desse mínimo para valorizar. Apesar de eu não ver muitos atrativos no Caio Paulista, 1,5 para ele começar a valorizar, é possível, né? Eu não acho difícil. E os demais laterais, para mim, tem confrontos não muito fáceis, né? O de Plácido também, que eu acho que é um bom jogador, 2.4. A régua tá um pouquinho mais alta para ele, pode ser. Hurtado, que tá de volta, um dos laterais com mais assistências da pré-temporada, mas 3.6. Se perder o SG, eu acho difícil ele salvar, tá, galera? E o Nathan Mendes também não tá com o mínimo para valorizar muito alto, não, né? Tá com 2.9, né? Não é muito alto, não. Mas também é uma aposta um pouquinho mais ousada para vocês, né? Vitor Luiz também, sempre gostei dele para Cartola, 1,5. Pode ser também que consiga a valorização. Terminando com Mateuzinho. Mateuzinho é muito bom, tá, galera? Eu cheguei a cogitar fazer um post sobre os dados dele na pré-temporada, bastante participação em gol, bastante desarme, e tá com mínimo para valorizar 1.1. E pego o Red Bull, que a gente sabe que é um time muito frágil, né? Recomendei lateral demais, mas se eu pudesse resumir aqui, Alexander, Samuel Xavier e Marcos Rocha. Todos que eu falei, eu juntaria nesses 3, tá? Assim como meia, eu juntaria aqui no máximo ali Menino, Bitelo e olhe lá, tá? Só falei os nomes e os dados para vocês terem como opção, porque pode ser que eles vão bem sim, tá? Zagueiro, eita, essa posição vai me matar essa rodada, galera. Zagueiro tá complicado. Vocês acharam tranquilo de escalar zagueiro? Eu não achei. Eu vou aqui pro Gil, que eu acredito sim nesse SG do Corinthians, o mínimo para valorizar do Gil. Galera, não tá dos mais baixos, né? Gil na rodada passada sem SG fez 2 pontos, que sobe muito, né? Hoje é uma referência 3.3. Mas eu acho que o Gil não vai perder tanta cartoleta. Acho que o Gil, se perder o SG, vai dar ali as suas 2 cabeceadinhas pro gol, vai fazer ali. Tá, vamos ser conservador aí. Vai perder uma cartoletinha no pior cenário, né? Então o Gil está escalado. O Bruno Mendes, ele ficou tão barato que o mínimo para valorizar dele, mesmo ele tendo zicado, tá só 2.9, né? Eu acho que quem pensa nessa dobra contra o Corinthians não tá maluco, não. Eu acho possível essa dobra aqui do Gil do Bruno Mendes, tá? E eu gosto dos nomes do São Paulo para rodada, para zaga. A gente tem Arboleda, o Beraldo, por enquanto, também está provável, né? E finalizando aí com Alan Franco, que é o zagueiro que eu vou escolher. Apesar de eu achar o Arboleda melhor, galera, inclusive se você olhar aqui, o Arboleda na última rodada fez 3.6, perdendo o SG, que o Arboleda é muito bom para cartola. Olha só, o mínimo para valorizar dele tá legal, tá assim, não tá melhor do mundo, mas tá 4.4, tá aceitável. Eu vou escalar o Alan Franco, tá com o mínimo para valorizar um pouquinho mais baixo. Eu gosto dele no jogo aéreo, tem um número legal de participação em gol entre os zagueiros na pré-temporada, né? Pré-temporada do Cartola, no caso, não aquela que os times treinam antes. E eu acho, sim, um nome interessante e o precinho tá camarada, né? Para finalizar aqui, o Beraldo tá com um precinho de 2.9. Se você tem dinheiro, se você acredita no Maurício Lemos, ele também é um baita nome, né? O Maurício Lemos, que mitou muito, eu falei no Escalei. Não tem problema, galera, isso acontece. Vou ser bem sério para vocês, os nomes da rodada, ele tava ali em 4º lugar.
não estava cogitando muito, né? Eu não acreditei no SG do Atlético e no fundo eu não estava errado, não, né? No fundo, não estava errado, mas ele é muito bom de média básica, fez ali 5 pontos sem nada, mais o golzinho que ele achou ali já tinha dado uma assistência, zagueiro muito bom. E o mínimo para valorizar dele tá pouquinho, né? Tá só 0,1. Então, se ele repete aquela atuação dele de média básica, sem o SG, a gente tem uma valorização de pelo menos 2 cartoletas do Maurício Lemos. E galera, vou ser bem sincero para vocês, não tô vendo nomes tão atrativos assim não. O Nino começou muito caro, o mínimo tá caro, né? Porque como começou caro, o Nino 3.9, se perder SG desvaloriza. Não vejo tantos times com potencial de SG, né? Talvez alguém fale, o Kahneman, 1.7, Bruno Alves, 2.8, não sei, não me agrada tanto assim. O Gemerson do Atlético Mineiro, 1.4, talvez, né? Tem muita gente que ama o Cuesta, tem gente que é Cuesta Lover 2.8, pode ser, né? O Natan também do Bragantino aqui, 2 pontos, e o Eduardo Santos, 1.2. Se você acha que vai pegar esse G contra o Cuiabá, meu amigo, ele precisa pontuar mais que isso que eu falei para começar a valorizar. É assim que funciona a valorização. E demais nomes, uma rodada difícil para esse G, né? Você tem o Bruno Vini também, com 2.9, tá meio alto, né? E é isso, galera. Mais ou menos isso aqui. Zagueiro não tá fácil. Eu limitaria todas as minhas recomendações a Gil Bruno Mendes, Alan Franco, Arboleda e, finalizando com Maurício Lemos, são umas 5 grandes indicações de zagueiros. Os outros eu só falei o mínimo e falei o potencial. Mas eu resumo aqui nesses 5, tá? Goleiro, para mim, só tem 2. Adriel e Lucão, né? O pessoal vai falar assim, mas o Everson tá baratinho. Deixa eu colocar o Everson, ele desvalorizou, tá quase de graça, né? O goleiro mais escalado. Mas o mínimo para valorizar do Everson tá na casa de 2,5, galera. Já fez menos um na última, né? Faz menos um contra o Santos de novo, para ver o que acontece. Vai ficar de graça, né? Não acho agradável, né? Eu penso muito no Lucão do Bragantino, que eu acho um jogo com potencial pro Lucão. Contra o Cuiabá, tem chance de SG. Tem o mínimo para valorizar em meia cartoleta. E o Adriel. E eu vou ficar só nos 2. Não vou recomendar outros goleiros, não, galera. Me desculpa aí. Eu sei que você estava esperando que o Espião fosse recomendar mais nomes, mas eu não vou não, tá, galera? Vou recomendar só esses 2 mesmo, só o Adriel, que tá com o mínimo para valorizar aí próximo, tá um mínimo para valorizar aceitável aqui, tá perto de 1 ponto, e o Lucão perto de meio. Eu não vejo outros goleiros nessa rodada com potencial de valorizar, não vejo, galera, não vejo. Para mim, a última rodada eu falei que para mim tinham 3 goleiros que podiam valorizar, e um deles foi o goleiro que mais valorizou, que foi o Adriel, né? E foram 4 SGs de 20 jogos na rodada. Então eu vou de Adriel. Vou de Adriel pelo mínimo baixo. Acho que o Cruzeiro vai ali em casa chutar umas 2, 3 bolinhas. Eu acho bem possível, né? Sobre o 9.06 cartoletas, para mim o grande técnico dessa rodada se chama Fernando Lázaro, tem um confronto potencial. Tá com o mínimo para valorizar perto de uma cartoleta. Eu acho bem possível que sim, nós consigamos valorizar com o Pedro Lázaro, né, galera? Acho interessante sim. Baseando assim nas outras rodadas, nos confrontos em potenciais, nos mínimos para valorizar, eu bem talvez recomendo aqui, bem talvez o Pedro Caixinha, tá? E eu acho que só, os demais técnicos vão acabar pedindo muito para começar a valorizar, porque estão embalados, porque estão. O próprio Fernando Diniz, olha só que coisa louca. Tava caro, mas valorizou, né? Porque o Fluminense passou o carro em cima do América Mineiro, né, galera? Então é isso, galera. Mais uma vez eu lembro vocês de que para valorizar, galera, entende isso, para valorizar nessa rodada de número 2, você precisa pontuar. Seu jogador precisa pontuar mais do que o mínimo para valorizar. Não adianta ele ter mitado na primeira rodada, não adianta ele estar super valorizado. Se ele não pontuar, ele não vai valorizar, ele corre o risco de desvalorizar. Eu mostrei para vocês o que aconteceu ano passado na rodada 2. Então é isso, galera. Nosso time tem jogadores sim que desvalorizaram, nosso time tem jogadores sim com o mínimo para valorizar um pouco alto. Mas nós confiamos, eu, espião, confio que esse time aqui vai passar do mínimo para valorizar. E vamos, assim, a minha meta essa rodada são 12 cartoletas. Estou conservador, já ganhei 22, quero ganhar 12 e fechar o ano ganhando mais, fechar a terceira rodada ganhando mais 10. E aí eu acho que, na minha opinião, 145 cartoletas é um número bacana, porque depois você valoriza naturalmente, tá, galera? Você vai valorizando da sua pontuação. Eu acho que esse ano 145, com os times poupando, com alguns jogadores caros que já baratearam, eu acho que 145 você, no final das contas, vai conseguir sim uma boa valorização. Tamo junto, galera. Muito bom aqui gravar esse vídeo para a rodada 2. Eu espero de coração que eu tenha sanado as suas dúvidas. Se inscreve no canal do Espião. Vamos fechar esse vídeo agora nas meia hora. Tamo junto.
Bora para mitar e valorizar na rodada de número 2.